Vamos resolver as questões 1.1, 1.2 e 1.3 do grupo 3 do exame 2019 da época especial. Na figura 5, que não se encontra à escala, está representado um carrinho de brincar de massa M que é largado da posição A, sobre um plano inclinado. O carrinho desce esse plano, passa nas posições B e C e inverte o sentido do movimento na posição D. Admita que a intensidade da resultante das forças dissipativas que atuam no carrinho se mantém constante nos percursos entre a posição A e B e entre as posições C e D. Entre as posições B e C, as forças dissipativas que atuam no carrinho são desprezáveis. Considere que o carrinho pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. 1.1. Desde a posição A até à posição D, a diminuição da energia potencial gravítica do sistema carrinho mais terra é igual a qualquer coisa, sendo o trabalho realizado pela força gravítica que atua no carrinho igual a qualquer coisa. Ora, então vamos já fazer a 1.1. Portanto, queremos saber qual é a diminuição da energia potencial gravítica do carrinho entre A e D. Para isso, vamos calcular a variação da energia potencial gravítica do carrinho das posições A a D. A variação da energia potencial gravítica entre A e D vai ser igual à energia potencial gravítica do carrinho na posição D, posição final, menos a energia potencial gravítica do carrinho na posição A, na posição inicial. A energia potencial gravítica do carrinho em D é igual à massa do carrinho, vezes o módulo da aceleração gravítica, vezes a altura do carrinho em D. A energia potencial gravítica do carrinho em A é igual à massa do carrinho, vezes o módulo da aceleração gravítica, vezes a altura do carrinho em A. Podemos pôr o M vezes G em evidência e, portanto, isto vai ficar igual a M vezes G, abre parênteses, altura do carrinho em D, menos a altura do carrinho em A. Isto é igual a M vezes G vezes a altura do carrinho em D. Dizem-nos que é H sobre 3. E, portanto, abre parênteses, H sobre 3 menos a altura do carrinho em A, que nos dizem na imagem que é H menos H. Isto vai ser igual a M vezes G vezes 1/3 de H menos 1H, vai ficar menos 2/3 de H. Ou seja, a variação da energia potencial gravítica do carrinho, quando ele vai de A para D, vai ser igual a menos 2/3 de mgh. Portanto, a energia potencial gravítica do carrinho diminui 2/3 de mgh. E já temos a primeira resposta da questão, portanto vai ter que ser 2/3 de mgh. Já podíamos eliminar a A e a B. E agora a segunda pergunta desta questão era o trabalho realizado pela força gravítica neste percurso. Nós sabemos, isto é uma fórmula que aparece no formulário do exame, que o trabalho realizado pelo peso de um corpo, neste caso é o trabalho realizado pelo peso do carrinho no percurso de A para D, é igual ao simétrico da variação da energia potencial gravítica do corpo, desse percurso. Ou seja, vai ser igual a menos variação da energia potencial gravítica do carrinho de A para D. E nós acabámos de ver que a variação da energia potencial gravítica do carrinho de A para D era menos 2/3 de mgh, o que significa que o trabalho do peso do carrinho entre A para D é igual a menos 2/3 de mgh.
ou seja, é exatamente igual à diminuição da energia potencial gravítica do carrinho neste percurso. Portanto, a opção correta tinha que ser a opção D. Vamos passar para 1.2. 1.2. Qual é o esboço do gráfico que pode representar o módulo da velocidade V do carrinho em função do tempo t entre as posições de A a D? Ora bem, então dizem-nos aqui no enunciado do problema que entre as posições A a B há forças dissipativas, há força de atrito, há força de resistência do ar, tal como também existem forças dissipativas a realizar trabalho entre C e D. Mas entre B e D, as forças dissipativas que atuam no carrinho são desprezáveis. E, portanto, as únicas forças que atuam no carrinho entre B e C vai ser o peso do carrinho e vai ser a força normal. E tanto o peso do carrinho como a força normal são perpendiculares ao deslocamento do carrinho durante este percurso, o que significa que não realizam trabalho. Portanto, a variação da energia cinética do percurso de B para C é zero, ou seja, a velocidade do carrinho mantém-se constante entre B e C. Logo, no nosso gráfico do módulo da velocidade, vamos ter que ter aqui um intervalo de tempo onde a velocidade é constante. Portanto, nós temos que ver que isso acontece entre C e D. Portanto, já podíamos eliminar as opções A e D. Entre C e B, a diferença é que nos dizem que a aceleração do carrinho no gráfico C, no percurso de A para B, é maior do que a aceleração do carrinho, do que o módulo da aceleração do carrinho, no percurso de A para B, no caso do gráfico B. Além disso, dizem-nos que o intervalo de tempo que o carrinho demora a fazer o percurso de A para B é um intervalo de tempo maior no caso do gráfico B do que no caso do gráfico C. Então vamos lá analisarmos a figura. No caso do gráfico, no caso do movimento de A para B, as forças que estão a atuar no carrinho são as forças dissipativas, que têm sentido contrário e a mesma direção do deslocamento, e temos o peso e a normal. E a componente do peso no deslocamento do carrinho de A para B, como é a descida, tem o mesmo sentido do deslocamento. Enquanto que, no percurso de C para D, a componente do peso do carrinho tem sentido contrário ao do deslocamento. Tem o mesmo sentido que as forças dissipativas, que é o sentido contrário ao do deslocamento. O que significa que, de C para D, o carrinho vai demorar menos tempo a atingir a velocidade de 0 metros por segundo a parar do que de A para B. E, portanto, isto significa que o gráfico correto tinha que ser o gráfico B, onde o carrinho vai demorar mais tempo a fazer o percurso de A para B e a sua aceleração vai ser menor, a aceleração é dada pelo declive desta reta, do que a aceleração no caso do carrinho quando faz o percurso de C para D. Portanto, a componente escalar da aceleração do carrinho vai ser igual ao declive desta reta e nós podemos ver que o declive é mais acentuado e, além disso, o intervalo de tempo que o carrinho demora de ir para C para D é menor do que o intervalo de tempo de A para B. Portanto, o gráfico correto tinha que ser o gráfico B. Vamos passar para a questão 1.3. Compare a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no carrinho entre as posições A e B com a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no carrinho entre as posições C e D. Nós sabemos, pelo teorema da energia cinética, que aparece no formulário do exame, que a soma dos trabalhos das forças que atuam no corpo é igual à variação da energia cinética do corpo, o que significa que a soma do trabalho das forças
que atuam no carrinho no percurso de A para B vai ser igual à variação da energia cinética do percurso de A para B. Enquanto que a soma do trabalho das forças que atuam no carrinho no percurso de C para D vai ser igual à variação da energia cinética do carrinho quando vai de C para D. Ora, então podemos começar por calcular a soma do trabalho das forças do carrinho quando ele faz o percurso de A para B, que vimos que era igual à variação da energia cinética do carrinho de A para B, ou seja, é igual à energia cinética do carrinho de B em B, menos a energia cinética do carrinho em A. Isto é igual a 1/2 da massa do carrinho vezes a velocidade em B ao quadrado, menos 1/2 vezes a massa do carrinho vezes o valor da velocidade do carrinho em A ao quadrado. Podemos pôr 1/2 da massa em evidência, e, portanto, isto vai ser igual a esta expressão. E agora nós sabemos que o carrinho parte do repouso, ou seja, a velocidade em A do carrinho é igual a 0, o que significa que a soma do trabalho das forças que atuam no carrinho entre A e B é igual a 1/2 vezes a massa do carrinho vezes a velocidade em B do carrinho ao quadrado, porque a velocidade em A é 0. Então vamos obter agora uma expressão para a soma do trabalho das forças que atuam no carrinho de C para D. Vimos que é igual à variação da energia cinética do carrinho quando ele vai de C para D, e isto é igual à energia cinética do carrinho em D, menos a energia cinética do carrinho em C, que é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade do carrinho em D, menos 1/2 vezes M, vezes a velocidade do carrinho em C ao quadrado. Pomos em evidência 1/2 da massa e chegamos a esta expressão. E também sabemos que na posição final do carrinho neste deslocamento a sua velocidade é 0, porque ele para em D. Em D inverte o sentido do movimento, ou seja, a sua velocidade em D é 0. Significa que isto vai ser igual a menos 1/2 vezes a massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho em C ao quadrado. E isto é a expressão para a soma do trabalho das forças que atuam no carrinho entre C e D, que é muito parecida com a expressão para a soma dos trabalhos das forças do carrinho entre A e B. Só temos aqui uma velocidade diferente em B e C. Mas será que a velocidade em B e a velocidade em C é diferente? Nós vimos que a velocidade do carrinho entre B e C mantém-se constante, porque as únicas forças que atuam é o peso e a normal do carrinho, são perpendiculares ao deslocamento, portanto não fazem variar a energia cinética do carrinho, a velocidade do carrinho é constante. O que significa que a velocidade do carrinho em B é igual à velocidade do carrinho em C. E então, como VB é igual a VC, significa que a soma do trabalho das forças do carrinho de A para B, no percurso de A para B, é igual ao simétrico da soma do trabalho das forças que atuam no carrinho no percurso de C para D.